Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco, entendendo o direito de uma maneira mais simples. E hoje o assunto é inovação e segurança jurídica. Quem vai falar com a gente é a Larissa Almeida, que é especialista no tema. Larissa, seja bem-vinda ao podcast Justiça em Foco. Eu já vou passar a palavra para a senhora, pedindo para você se apresentar para a gente, por favor, doutora. Olá, Mário. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. Quero aqui agradecer o convite do meu amigo Ronaldo para estar aqui hoje com vocês, falando um pouco mais sobre o Pix por aproximação, sobre estratégias que todos nós que somos usuários precisamos adotar na nossa rotina do dia a dia mesmo, para nos protegermos, porque infelizmente situações de furto são corriqueiras no Brasil. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Eu sou advogada, já tive a oportunidade, inclusive, de atuar na diretoria da OAB do meu estado da Paraíba, no meu estado de origem. Fui diretora tesoureira mais jovem do Brasil, eleita em 2018. Já tive experiência, passagem pela atividade pública enquanto secretária municipal de Campina Grande, a terra onde eu nasci, aqui na Paraíba, e me sinto muito honrada de poder hoje estar falando um pouco mais sobre essa área, sobre direito digital, que é uma área que eu venho me dedicando há muitos anos, que eu já tenho atuação e tenho um carinho e um olhar especial agora no meu doutoramento que eu estou fazendo na Universidade de Salamanca. Interessante. Eu já vou passar a primeira pergunta e pedir, na verdade, não é nem uma pergunta, pedir uma análise sua, como especialista em direito econômico, como que a gente pode analisar esses avanços tecnológicos, inclusive na ordem de pagamentos, que a gente teve na atualidade, né? De 2020 para cá, a gente tem lidado com o Pix, né? Que facilitou as formas de pagamento. Agora o Banco Central lançou o Pix por aproximação. Como que você analisa esse contexto de evolução no âmbito do direito econômico, doutora? Olha, eu vou falar principalmente no âmbito de quem está nos assistindo, né, que é do nosso dia a dia, né, que isso impacta diretamente, traz mais facilidades para quem faz uso aí de meios de pagamento através do celular. Eu acho que esse é o principal ponto, porque isso vai afetar a todos nós, porque especialistas ou não, somos usuários através do celular de formas de pagamento por aproximação, que isso tomou uma grande proporção no Brasil. Para vocês terem noção, a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito, eles informam que 65% da forma de pagamento presencial no Brasil é com cartões por aproximação. Ou seja, você tem o seu cartão, mas ao invés de inserir na maquineta e digitar a senha, você faz o pagamento apenas aproximando o cartão da maquineta, ou de algum celular que muitas vezes hoje também já funciona como meio de pagamento. As situações de colocar senha vai depender dos limites que você estabelece junto ao seu banco para poder ser necessário o pedido de senha ou não. A maioria das transações são liberadas de senha, basta só aproximar. E a ideia do Pix por aproximação segue essa mesma linha, de você ter na sua carteira digital, no seu celular, tá? Você ter a opção em que você aproxima o seu celular e faz o pagamento via Pix, eliminando várias etapas do pagamento por Pix. Isso é uma evolução do Open Finance, que vem no Brasil sendo amplamente utilizado, que é o sistema aberto, né, o sistema financeiro aberto, que vem trazendo inúmeras tecnologias. A previsão é de que agora, no meio do ano, a gente tenha também mais um avanço, além desse avanço que foi feito agora no finalzinho de fevereiro, com o Pix por aproximação. A gente tenha também a possibilidade de fazer o Pix com agendamento, você fazer a programação de um Pix para poder ele ser feito naquela data programada. Isso vai ser também mais uma facilidade para quem no seu dia a dia precisa fazer a organização das suas finanças, faz isso e consegue manter a previsão aí dos seus pagamentos e diminui etapas. Então, em vez de você ter que entrar no seu aplicativo, ter que ler um QR Code ou digitar manualmente as informações para o seu Pix, você, para poder realizar o Pix ainda, ter a etapa de confirmar a senha por biometria, digitando a senha para efetivar o pagamento. Com o Pix de aproximação, você vai apenas aproximar o seu celular do meio de pagamento, seja maquineta, seja um outro celular, e vai estar sendo feito o pagamento.
Então, assim, estratégias de segurança são necessárias para que você não caia em golpes, para que pessoas não aproximem o seu Isso, celular. essa já seria a próxima pergunta, já vou adiantar, já que a senhora tocou nesse assunto, doutora. Segurança, né? A senhora falou tudo agora que a gente está bem atualizado, né? Está se modernizando a cada dia. E como garantir mais segurança aos usuários? Os usuários precisam tomar cuidados básicos. Então, assim, manter o celular, né, sempre bloqueado, com senha, manter, inclusive, vários celulares já você permite fazer essa configuração em que você, para alguns aplicativos sensíveis, como aplicativos bancários, o próprio WhatsApp, o seu e-mail, você pode programar para que exija ao você clicar no aplicativo, exija que seja feita uma autenticação, seja facial ou seja por código. Isso é um acréscimo, um a mais, porque caso você tenha seu celular furtado, você vai, a pessoa que pega esse celular, ela pode utilizar o celular não apenas pensando na venda, mas pensando em adentrar o seu WhatsApp para aplicar golpes com familiares, ou acessar o seu e-mail, que muitas pessoas, grande maioria das pessoas, tem um e-mail liberado no seu celular, até para facilitar o uso no dia a dia. E ali, a pessoa, o criminoso, ele vai conseguir clicar em esquecer a senha e recuperar, seja informações ou criar uma nova senha para suas redes sociais, para seu aplicativo bancário. E aí tem uma extensão maior do golpe. Então, ter a proteção, uma dupla proteção em alguns aplicativos que você mantém no seu celular, em alguns casos, até inclusive ocultar eles, é importante para que no caso de furto, infelizmente, a gente precisa se preocupar com isso no Brasil, talvez não tanto aí em Brasília, tá, Mário, mas no restante do Brasil, porque os números de furto no Brasil são altíssimos e que não dá para comparar em nenhum outro lugar do mundo, inclusive. As medidas de segurança que, inclusive, o governo federal vem adotando, lançando o aplicativo Celular Seguro, é algo inovador e porque existe uma demanda. Seja, infelizmente, a gente está acostumado a ver situações em que, inúmeros, passando nos telejornais, de pessoas que estão na rua e passa uma pessoa na bicicleta, numa moto e furta o celular, ou assaltos mesmo, já usando armas, seja arma branca, seja arma de fogo, assaltando, furtando celulares, são inúmeras situações que passa de mais de 1 milhão de registros anuais na polícia, informando situações de roubo e de furto de celular. Então, isso é algo que a gente precisa se preocupar e ter esse cuidado a mais. O celular seguro, ele foi um aplicativo que o governo federal lançou, que teve uma recente atualização, inclusive agora, que você informando o e-mail, que quando você digita estrelinha, tá? O asteriscozinho lá que tem no telefone, você digita o Jogo da Velha 06, Jogo da Velha de novo, já vai aparecer na tela do seu celular os códigos de e-mail. Por que é importante você ter esses códigos? Anotar, enviar para pessoas de confiança, porque no caso de uma situação de furto, essa informação é muito importante de você colocar no boletim de ocorrência. E também, para garantir, você ter no celular seguro, no seu celular, você conseguir garantir o bloqueio do seu celular, seja o bloqueio total ou parcial. E garantir com que a polícia consiga chegar até esse criminoso, até uma organização criminosa, como a gente vê em alguns locais do Brasil espalhados, em que esses furtos de celulares eles não são pontuais, eles são realmente em massa, prejudicando aí várias pessoas e usando para não só a venda, mas também para aplicação de golpes, né? Para pegar as informações das pessoas e trazer vários danos de várias formas. Interessante. A senhora falou aí a questão dos roubos. Também algo que tem aumentado muito são as fraudes, né? As fraudes, né? E de acesso às contas bancárias, né? Como que o direito consumidor pode atuar nessa seara, doutora? Bom, a comprovação da fraude é quando a gente tem a violação, né, das informações, seja através de uma mensagem que você recebe, um SMS, a gama aí não é só, a gama de possibilidades aumenta muito, porque infelizmente nós recebemos
todos os dias enxurradas de SMS ou de mensagens via WhatsApp, e até muitas vezes até por redes sociais, que nos mandam ali mensagens privadas com links. Que um link daquele sendo um link malicioso, pode lhe direcionar um site clonado, né, ou até instalar algum vírus no seu aparelho que vem aí a pegar informações pessoais suas, sensíveis suas, para ser usada para aplicação de golpes. Então, existe cuidados, como, por exemplo, você baixar um antivírus, você poder ter cuidado em não clicar em qualquer link que você receba, seja por SMS, seja por qualquer meio de mensagem, porque você precisa saber quem é aquele remetente, quem está te mandando aquele link, se é uma pessoa realmente confiável. Se você tem uma relação, digamos, com a operadora X e a operadora Y está te mandando, isso pode ser um golpe. Tem que ter cuidado com envio de links também por banco. Se o seu banco não envia links, e geralmente os bancos não enviam links, não ligam para você pedindo informações completas, seus dados completos, CPF, geralmente são só os 3 ou 4 primeiros dígitos. Não pede para você informar as informações para eles validarem. Então, são vários detalhes que seja por ligação, seja entrando em contato por mensagens de SMS ou de outros aplicativos de troca de mensagem, a gente tem que estar ciente de que isso aqui pode ser uma tentativa de golpe. Além das possibilidades de, no caso de um furto de celular, a gente ter, de fato, infelizmente, esse tipo de situação em que podem adentrar o seu WhatsApp, desde mandar mensagens para familiares e amigos seus pedindo dinheiro, até situações de conseguir trocar suas senhas pessoais. E tem um outro detalhe, tá? Nesse aplicativo Celular Seguro, você consegue ativar os bloqueios do seu celular de um outro terminal que não necessariamente precisa ser um celular. Você pode cadastrar um celular de segurança, que você manda uma mensagem para esse celular para ele poder fazer o bloqueio, assim como você pode acessar o GovBR de um computador, de um tablet, ou até mesmo de outro celular com os seus dados e conseguir informar que seu celular foi furtado. Então, são várias estratégias de segurança que a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar acompanhando para realmente garantir que essas modernidades, essas facilidades de pagamento que vão movimentar a economia, que vão trazer um ganho para a circulação aí de dinheiro, né, principalmente dentro das cidades, dentro dos bairros, para que isso seja garantido e acompanhado, de fato, de segurança, para que isso não acabe sendo uma abertura para que pessoas mal intencionadas acabem cometendo golpes. Quais as perspectivas que a gente pode esperar do sistema financeiro daqui para frente, né? Porque a gente viu aí, a senhora mencionou que vamos ter a possibilidade de até o meio do ano a gente programar pagamentos via Pix. A gente já tem também a possibilidade de fazer a declaração do imposto de renda pelo celular, se eu não me engano. Acho que essa notícia que está mais atual agora. O que a gente pode esperar daqui para frente, doutora? Com certeza, o Open Finance ele vai trazer cada vez mais integração, abrindo oportunidades, inclusive para novas startups, para o surgimento de novas startups, para a criação aí de novas experiências do usuário, que possa facilitar ainda mais o pagamento, né? E eu tenho certeza que o Pix por aproximação, que foi uma novidade agora do comecinho do ano, né? Ainda um pouco antes do carnaval, o Pix automático, que vai ser essa possibilidade de você fazer, de fato, uma programação mesmo do Pix, como se fosse um agendamento, de fato, né? Para que ele automaticamente, sem você ter que precisar todos os meses fazer aquele Pix, ele já esteja ali sendo feito, e são inovações que essa última vai entrar ainda em vigor, previsão é no meio do ano, no mês de junho, que entra em vigor, e que vão modernizar cada vez mais o sistema financeiro. A gente tem que estar por dentro, porque isso também demanda responsabilidades de parte do usuário, que vai ter que ter mais e mais cuidados. Hoje a gente já tem meios muito mais fáceis de contestar Pix nos próprios aplicativos bancários. Você for lá no seu extrato de Pix, você sempre vai ter a opção de poder fazer a contestação de Pix. Geralmente são 80 dias que os bancos dão, e você, enquanto consumidor, tem o direito de exigir isso, principalmente sendo vítima de golpe, para que seja aí ativado toda a rede
proteção para que você não passe, não sofra um dano, né, ao seu patrimônio. Mas aí vem os nossos cuidados mesmo, para que a gente possa acelerar isso, trazer cada vez mais informações. De novo, ter esse código do e-mail guardado, é só você digitar o asterisco jogo da velha 06 jogo da velha, vai facilitar demais a sua vida para numa possível necessidade de boletim de ocorrência que você precisa fazer, informações, enviar informações, inclusive, para o banco, informando que você foi roubado ou passou por alguma outra situação de furto. Isso é muito importante para que possa essas informações serem rastreadas, ser detectado o criminoso, a organização criminosa que está por trás disso, e você também tem os seus direitos resguardados, né? Tem a devolução do dinheiro perdido, né? Do dinheiro que foi indevidamente retirado aí da sua conta bancária. E sobre a possibilidade de fazer declaração de imposto de renda pelo celular, doutora? Pode falar para a gente encaminhar para o nosso encerramento? Claro, inclusive, Mário, me permita, Sim. eu Sim, fiz por favor. hoje pela manhã, não era nem o tema principal dessa nossa discussão, mas hoje pela manhã, na coluna Inovação e Desenvolvimento, que eu tenho no Extra Paraíba, eu fiz, o tema da minha coluna dessa semana foi sobre a possibilidade de fazer a declaração de imposto de renda 2025 pelo celular, que é uma mudança, porque houve uma mudança, inclusive, no aplicativo. Antes, até ano passado, você usava o aplicativo Meu Imposto de Renda. Esse ano, agora, é um aplicativo novo da Receita Federal, lá na página do Extra Paraíba, ou quem quiser entrar lá no meu Instagram, @Larissa Almeida PB, Larissa com Y, tá? Como tá aqui na tela. Você pode acessar e nessa matéria a gente traz informações mostrando tanto os casos em que você precisa se enquadrar para fazer a declaração, como a facilidade, justamente porque através desse aplicativo a Receita conseguiu integrar mais informações sobre o contribuinte, para que você tenha uma declaração já pronta, praticamente já a sua declaração você já recebe no aplicativo, ela praticamente feita. Eu baixei o aplicativo ontem, no iniciozinho da manhã tiveram ainda alguns ajustes, porque acredito que foram muitas pessoas baixando ao mesmo tempo o aplicativo, isso é algo super normal, mas hoje pela manhã o aplicativo já estava funcionando tranquilamente, e muito fácil, muito intuitivo a forma de você conseguir concluir, né, as informações, acrescentar algumas informações, fazer validações que o aplicativo lhe pede e você enviar a sua declaração de imposto de renda. Tem situações que essa declaração não vai ser possível? Tem, em casos, principalmente a depender do volume de transações que você realiza, tá? Mas as situações mais simples, você consegue tranquilamente. Uma dúvida também que algumas pessoas aí ainda não entenderam, esse ano não está em vigor ainda, foi enviado para o Congresso um projeto de lei para que, se o Congresso aprovar a partir só do ano que vem, é que os R$ 5.000 vai subir a faixa de isenção até R$ 5.000. E de R$ 5.000 a R$ 7.000 vai ser uma faixa progressiva, uma faixa um pouco menor. Não vai ser isenção, mas vai ser uma faixa reduzida de aplicação de imposto de renda. Então, esse ano ainda não está valendo, ainda depende da aprovação pelo Congresso Nacional, para que só em 2026 realmente a faixa de renda suba para os R$ 5.000. Isso é uma outra dúvida que eu detectei nas redes sociais, trouxe para esse meu texto na coluna, e é uma facilidade, mais uma facilidade que o governo federal está trazendo, graças a essa possibilidade hoje de grande integração que a gente tem. E ontem foi lançado o aplicativo, Mário, e hoje foi lançado uma atualização no aplicativo Celular Seguro. Então, o governo federal vem fazendo aí vem aí com várias novidades essa semana nessa área de inovação. Essa atualização do Celular Seguro, que é muito importante que as pessoas baixem e tenham no seu celular, ela possibilita que o celular, sendo reativado, ele estando lá na base de e-mails, né, de celulares que estão lá com bloqueio, a pessoa que reativar esse celular, mesmo com outro número, ela vai receber notificação direto da polícia. Porque muita gente compra o celular achando que é um celular que foi comprado, usado, né, por uma outra pessoa, e na verdade é um celular furtado.
Então, ela vai saber disso, isso é para realmente acabar com o comércio que existe de celulares roubados. Então, muitas pessoas ali durante o carnaval baixaram o aplicativo, só que depois circularam algumas fake news que são importantes de a gente esclarecer, que são mentiras, dizendo que esse aplicativo do governo, ele, na verdade, era para poder vasculhar a vida pessoal das pessoas, vasculhar o uso que as pessoas fazem dentro de aplicativos de redes sociais, dentro de operações bancárias, para enviar para a Receita. Criaram vários factórios, várias fake news. Inclusive, o governo federal tomou a medida de abrir o código para que as pessoas pudessem, quem tivesse com questionamento sobre a segurança da ferramenta, pudesse apresentar essas informações, para mostrar que a ferramenta foi criada realmente para um fim específico, não foi para vasculhar a vida de ninguém, para trazer mais uma ferramenta e oportunidade de segurança para as pessoas, a tornar mais ágil o trabalho também, mais efetivo da polícia no combate a esses crimes de furto e de roubo de celular. E a gente precisa estimular que as pessoas realmente baixem e usem, porque é uma excelente ferramenta de segurança, de proteção, a ferramenta do celular seguro. Interessante a sua colocação, doutora Larissa. Infelizmente, o nosso tempo já está encerrando. Eu vou passar a palavra para a senhora se despedir dos nossos internautas e obrigado pela sua participação com a gente, viu? Mário, eu que agradeço. Foi muito bom a gente estar trazendo tanto conteúdo aqui, né? Ainda que rapidamente, realmente são temas que são muito empolgantes para que a gente possa falar com as pessoas, trazer esclarecimento. E aí convido vocês que estão nos assistindo para me seguir lá no Instagram, no @LarissaAlmeidaPB, Paraíba, da minha terrinha aqui, da onde eu nasci, onde eu moro também. E que a gente possa se encontrar outras vezes, inclusive em Brasília. Tá, Mário? Um grande abraço para você, para Ronaldo, para todo o time do podcast. Vocês estão de parabéns pelo trabalho informativo de qualidade que vocês estão fazendo. Forte abraço a todos e até a próxima. A gente agradece a atenção. Conversamos com a Larissa Almeida, que é especialista em desenvolvimento econômico. O podcast Justiça em Foco fica por aqui. Se você quiser saber mais notícias sobre o Poder Judiciário, acesse justiçaemfoco.com.br. Até a próxima!